A gente vai participar de um concurso. Isso. De premiação de boas práticas. Então a gente fez uma análise do centro da cidade. Eu não sei se tu conhece ali, era a praça principal, onde tinha a antiga prefeitura, tem uma rua coberta, então já é um local que já está sendo tratado há algum tempo. Só que a gente observava que tinha alguns pontos de muitos conflitos no sistema viário. Né? Então é assim que a gente começa os projetos. Primeiro a gente identifica quais são os problemas, né? O que a gente identifica de problema. A gente tinha muitas questões aqui nessa interseção, principalmente ali por causa da escola, então a Dr. Luiz com a Cônego. Isso aqui era um ponto muito complicado. Como é que a gente olha aqui, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui, só para identificar como é que a gente vê pontos de conflito. Enfim, não consigo mostrar. Mas um ponto de conflito é identificar todos os movimentos possíveis, então, de um local que hoje é permitido, e cada movimento que se intercruzam, então, é um ponto de conflito. Então, nesse entorno, a gente tinha muitas interseções com muitos pontos de conflito, muitas vias com duplo sentido, o que também acaba dificultando tanto o movimento ali dos veículos, quanto da operação mesmo dos pedestres, porque ele tem que cuidar muito dos movimentos, tem carro de muitos lados, ainda tem o conflito entre o veículo, que ele tem que cuidar, então esperar o seu movimento de passagem, e o entorno era praticamente isso. Onde tinha mais problema, nessa interseção que eu comentei, e nessa aqui de cima, que embora semaforizada, dava problema, que é a Dr. Luiz com a Adolfo. Então aqui a gente tinha muita formação de fila e esses pontos de conflitos continuavam acontecendo mesmo com a implantação do semáforo, né, ali da organização. Eu tenho um vídeo de como era o local. Então isso aqui era como ele funcionava, né? Então vias, a maioria com duplo sentido, grandes áreas de canalização, áreas de conflito. Isso aqui é a área da escola, então, onde a gente tinha muitos pontos de conflito, porque os carros poderiam ir para todos os lados, todos os sentidos. Na hora de pico ali, que coincide tanto a hora de pico do centro, porque o centro, esse local é uma área com muitos serviços, né? Tem banco, tinha prefeitura, tem escolas, tem toda uma questão de comércio, e acabava juntando então a hora pico desses movimentos dessa toda a área comercial com também a área da escola, né? O que ocasionava grandes filas, grandes atrasos e grandes pontos de conflito ao ponto da gente ter acidente. Aqui a gente percebe já uma formação de fila em algumas interseções. Também os veículos tinham a velocidade operacional muito baixa nessa hora pico, justamente pelo congestionamento mesmo. Quando tem congestionamento, acúmulo de fila, não tem o que fazer. Então acaba diminuindo essa velocidade operacional. Tinha muitas questões de estacionamento, então embora tenha demanda por estacionamento, e o estacionamento ele já era regulamentado e organizado através da área azul, a gente ainda tinha algumas questões, alguns locais com demandas de estacionamento específico, que a área então ela não comportava com a operação, né, que ela estava e como ela funcionava. Tá? Então esse vídeo, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois. Era só mais para ter uma ideia mesmo de como funcionava. E o que então que nós fizemos? Então deixa eu só abrir aqui o projeto. Então a gente já sabe como ele era. E aí o projeto que foi pensado. Então, pensando então nesses pontos de conflito, a primeira coisa que a gente faz é tentar minimizar esses pontos de conflito. Não quer dizer que a pessoa não vai conseguir chegar naquela interseção, porque a gente tirou com movimento de conversão, mas sim que a gente vai fazer com que ele chegue naquele local por outro caminho, de uma forma mais harmônica e às vezes mais rápida, porque se ele ficar na fila e tiver que enfrentar aqueles pontos de conflito, ele acaba demorando mais. Então, o que foi o conceito? Tirar esses pontos de conflito, foi a primeira tomada de decisão. Para tirar os pontos de conflito, a gente teve que tomar algumas decisões. Transformar vias em sentido único, né? E aí, pensando em sentido único, começou a se olhar, então, colocar no papel, e se identificou que toda a praça, o centro ali, poderia funcionar como uma grande rotatória.
Então, foi isso que foi feito e pensado. Então, ele funciona em questão de fluxos, de uma grande rotatória ou por binários, né? Então, também a gente pode considerar como dois conceitos de engenharia de tráfego. Mas, basicamente, é isso. Então, onde tinham grandes pontos de conflito, a gente organizou, né? Então, tiramos alguns sentidos de movimento. Então, aqui é a interseção da escola, aqui é a praça, né? Então, acabamos tirando então esse ponto de conflito que tinha, deixando esse movimento mais harmônico. E foi o que foi feito em todas as interseções. Então, para ficar um projeto conciso que funcionasse como um todo. Então, por isso que eu te falei que não é olhar uma interseção e tentar resolver o problema dela, porque ela pode causar problema em outra interseção. Então, fazer essa análise, primeiro ir do pontual, dos problemas diagnosticados, mas depois ir para o macro, ver como essa interferência que a gente está propondo iria ter, então, de retorno e de influência nas outras interseções e ver se todo o projeto ia funcionar como um todo. Então, isso aqui tinha que ser um projeto mais amplo e não só tratamento das interseções. Então, aqui também, esse ponto aqui era um ponto que, por incrível que pareça, dava acidente. Então, as pessoas chegavam ali e não conseguiam identificar quem é que tinha preferência, pela largura da via, pela geometria, por ser uma geometria um pouco, não tanto uma geometria linear, né? Ela tem ali uma questão geométrica, então as pessoas tinham um pouco de dificuldade, embora já era sinalizada como preferência de passagem. Mas isso também foi resolvido com sinalização. Essa interseção também ela foi bem tratada de uma forma que desse... Adolfo e Dr. Luiz. Isso. Também foi tratada, ele tinha muitas questões de represamento e de problemas de ponto de conflito, então também foi tratado seguindo as mesmas premissas. E eu acho que essa aqui foi a que teve menos influência, embora a gente tenha trocado o sentido de fluxo, tenha restringido um sentido de circulação. Essa aqui eu acho que foi o que menos deu impacto, assim, precisava de uma caixa, de uma área para comportar o que antes ficava lá embaixo represado, então aqui a gente já vai distribuindo para chegar de forma mais harmônica naquela interseção mais ao sul, tá? Depois que a gente definiu, então, o conceito e como a gente ia operar, então, esse local como um todo, como um projeto integrado, nós começamos a ver as particularidades. Então, identificar quais eram os estacionamentos específicos que funcionavam, né? E qual era o estacionamento específico que ainda faltava. Por exemplo, o carga e descarga, a gente observou que eles estavam bem dimensionados, o táxi estava no local certo, mas observamos que o centro acabou, até por essa questão dos aplicativos, tendo muito mais demanda por táxi, por mototáxi e por entrega através de táxi, de moto, desculpa, de moto. Então não tinha um local específico para estacionamento dessas motos. Então foi algo que foi implantado nesse projeto também, foi essa questão, um local específico para as motos. Em concomitância disso, falando assim, por último, mas não menos importante, porque no pensamento de todo o projeto, então na delimitação dessas áreas de estacionamento, se procurou colocar todo o conceito de caminhabilidade, de vias completas, que tem toda a questão com o pedestre, porque a gente não pode esquecer que é centro. Né? O centro ele é feito para isso, ele é feito para ser um local de atração de pedestre, não é um local de passagem, então embora as pessoas possam ir de outros modais de transporte, de moto, de carro, de transporte coletivo, é um local de destino. E é isso que a gente espera, porque para fomentar a economia, para dar vida ao centro, então a gente precisa do pedestre. Então a gente precisava incorporar esses conceitos de engenharia de tráfego, de mobilidade, de vias completas nesse projeto. Então o que a gente fez foi, juntamente com o pensamento de melhorar toda essa questão do estacionamento, priorizar o pedestre. Então a gente acabou fazendo reorganizando as travessias de pedestre, né, em locais que tivesse visibilidade, que tivesse a necessidade de transposição, porque não adianta a gente só colocar uma travessia, sendo que o horizonte de caminhada do pedestre é outro. Então a gente procurou entender para onde o pedestre estava indo, quais eram os locais de interesse e locar então essas travessias de forma segura, mas também considerando o interesse do pedestre. Para diminuir então essa área
disposição do pedestre no leito carroçável, que é uma questão que nós temos, principalmente em locais não semaforizados, mas em locais semaforizados também, foi então criar essas áreas de resguardo, de refúgio para o pedestre e incorporar isso no projeto. Então, uma área que o pedestre caminhe menos tempo, onde o veículo pode trafegar, dando uma sensação de maior segurança. Então, ele fica menos tempo no leito carroçável, ele se sente mais seguro. E isso para todos os tipos de pessoa, entendendo que uma pessoa com alguma deficiência vai andar mais devagar, uma mulher com uma criança vai andar mais devagar, um idoso. Então, a gente procurou, inclusive, dar uma calculada nesse tempo de travessia, para garantir, então, que a pessoa conseguisse fazer essa travessia de uma forma mais segura e mais rápida. Eu acho que... Foram feitos em todos os cruzamentos, né? Foram feitos em todos os cruzamentos. Todos os locais com travessias de pedestre, a gente procurou, de alguma forma, incorporar esse conceito de vias completas. Tem alguns locais do centro, porque foi feita uma reestruturação das calçadas há relativamente pouco tempo, então tem uns que já tem esse avanço, então a gente aproveitou esse avanço de calçada para alocar, então, ou relocar as travessias para ficar... da prefeita José com a doutora Luiz. Exatamente. Então é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta depois desse conceito, né? Propriamente. Estacionamentos oblíquos, eles acabaram gerando mais vagas nesse entorno da praça, né? Mas não é só pela geração de maior número de vagas, é também pelo tempo de operação, o tempo de estacionamento, de manobra. Isso, e menos influência. Então, um estacionamento paralelo, ele precisa de uma maior área, né? E um maior tempo de manobra. Esses oblíquos, a pessoa consegue entrar um pouco mais rápido e sair um pouco mais rápido. Isso dá também uma agilidade, né, no fluxo, então, do centro como um todo, né, tanto no fluxo da via, quanto nessa operação e a pessoa, então, achar uma vaga, estacionar e fazer o seu objetivo no centro. Tá? E depois desse conceito pronto, aí a gente vai para a parte burocrática, digamos assim, que é o desenho e a sinalização. Então, depois de todo esse conceito pronto, de toda a questão do desenho já afinado, né? Então, levantar a geometria, fazer o desenho, ver se tudo que a gente está pensando cabe no local, faixas adequadas, lembrando que ali passa transporte coletivo, então a faixa tem que estar compatível com a largura do veículo de maior porte. É um local comercial, então a gente sabe que em algum momento vai ter alguma carga e descarga. Então, depois de tudo isso compatibilizado com o projeto, a gente vai para a parte de sinalização. Então, identificar os movimentos proibidos para ficar mais visível, mais claro o novo sentido de circulação. E depois disso também, que a gente não ia alterar, né? Então, é uma área azul. E a gente continuou, então, com esse conceito de área azul, que é uma forma de democratizar o estacionamento, para que a pessoa não estacione lá na primeira hora da manhã e fique todo dia. Então, é uma forma de dar um movimento também para o centro, fomentar a economia. Então, continuamos com o conceito de área azul, que foi só, então, fazer essa delimitação da sinalização horizontal e vertical. Essas vagas azuis ali também tem as vagas rápidas, né? Tem, tá tudo contemplado. Tem vaga rápida, tem carga e descarga, tem a azul propriamente dita, tem de idoso, tem de deficiente, tem as de moto, as de táxi, a de carregamento elétrico. Bolsões, então, né? Bolsão ali na prefeitura das motos, isso. Na frente ali do comércio da Clipe, que já tinha, aquele banco também. Aqui. A gente procurou alocar, claro que a gente sempre analisa uma área de influência, porque nós temos muito cuidado em não transformar nenhuma área pública em área privada, né? Então, a privatização de área pública, isso não acontece aqui. Então, a gente analisa o entorno imediato, vê o que aquele entorno necessita de área de estacionamento especial, então ele é alocado de uma forma a garantir uma melhor utilização para o maior número de pessoas possível, o maior número de comércio possível. Uma pergunta, essas vagas aqui não dá para ver daqui. O que é essas vagas aqui? São específicas? Essa aqui? Embaixo. Tá. Aqui a gente tem a área de área coberta. Isso. Sim. Então é um centro comercial, então tem essa necessidade de ter áreas de embarque e desembarque. Está se tornando
um ponto de encontro agora na Copa, o pessoal se reuniu nesse local para assistir os Jogos do Brasil. Sim, Então, deu por isso bastante embarque e movimento. desembarque. Aham. É isso? Tem mais alguma questão? Tem alguma pergunta, Magalhães? Não, Acho que é isso. A princípio é isso. Se a gente sentir dúvida, a gente vai voltar, né? Não, pode Tá. voltar quando precisar. Porque a gente precisa disso. Você falou agora, a gente vai ter que criar um roteiro lá para comunicação. Tá bom. Para eles poderem filmar lá com o pessoal deles. Tá, só Conseguiu pra aquele finalizar. vídeo do Flávio? Não. Consegui, foi isso que eu te mostrei. Agora eu vou tá. mostrar pra vocês como é que ficou. Agora, já que já tá todo o projeto entendido, aí para entender a diferença do que era antes da implantação para como ele está funcionando agora pós-implantação. As filas de espera diminuíram bastante aqui no outro vídeo. Mas dá para entender que além do visual, né, ter tido outra cara, outra sensação de segurança e de que realmente está funcionando, realmente funcionou, realmente melhorou toda a questão de fluxo, as filas que a gente observava antes diminuíram muito, diminuiu além da fila, o tempo de fila, né? Então a hora pico ali a gente considerava um tamanho de fila e o tempo que aquela fila ficava até conseguir se dispersar. Hoje, além de ter diminuído a fila, diminuiu esse tempo de represamento. Então foi um projeto que realmente a gente conseguiu acompanhar o antes, a implantação e depois, e a gente tem certeza que ele realmente funcionou. Então, pode encerrar, Magalhães. Vamos